Irmãos e irmãs, nós hoje vamos dar prosseguimento à aula que nós iniciamos na semana passada. E aí a gente vai dar prosseguimento à nossa aula que nós iniciamos na semana passada. Então vamos abrir novamente as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 33 até o versículo número 37. Mateus capítulo 5, versículos 33 até o versículo número 37. Assentados como vocês estão, a gente vai proceder com a leitura. Fizemos a leitura na semana passada desse texto, a gente vai retornar até para poder reavivar mais o texto na nossa mente. Mateus capítulo 5, versículos 33 até o versículo número 37. Vamos fazer uma rápida revisão depois e aí a gente segue no que está faltando concluir em termos da nossa lição. Mateus 5, 33 até o versículo número 37. Irmãos e irmãs, diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Até aqui, até o versículo 37, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a leitura da sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos e irmãs, na semana passada a gente iniciou este trecho que nós temos diante de nós, Mateus 5, verso 33 até o versículo número 37. E nunca será demais lembrar que nesse trecho, a exemplo que nós vimos nos trechos anteriores, a gente está considerando aquilo que nós chamamos de parte ética do Sermão do Monte. Na verdade, todo o sermão, ele trabalha com a questão ética, mas em especial esses trechos que nós estamos considerando, sobretudo a partir do versículo número 21. Então, aqui, no caso, nesse trecho, Cristo, ele está trabalhando a ética da verdade, ou seja, a forma correta, a forma certa com a qual nós devemos falar, sobretudo utilizando a verdade em nossas comunicações, em nossas palavras. E é interessante porque aqui Cristo ele faz uso de distorções que infelizmente estavam sendo feitas usando como base interpretações equivocadas do Antigo Testamento para dar fundamento a esses erros, a esses equívocos. E aqui no caso, Cristo ele está trabalhando a questão da lei de Deus, a questão do Antigo Testamento que tratava sobre os juramentos, que tratava sobre os votos, e está trazendo esse assunto à luz daquilo que Deus realmente deseja, à luz daquilo que Deus realmente queria mostrar e queria que o seu povo vivenciasse, praticasse em relação às suas vidas. Então, o nosso roteiro no estudo dessa passagem, basicamente ele se divide em 3 pontos, basicamente ele se divide em 3 divisões. Em primeiro lugar, a gente vê as distorções rabínicas quanto ou sobre os juramentos, e a gente vê aí justamente no versículo 33. Então, quando os escribas, quando os fariseus diziam que nós não deveríamos jurar falso, de certa forma eles estavam distorcendo um ensinamento real, um ensinamento claro que existia no Antigo Testamento acerca dos juramentos, acerca dos votos. Existia sim a prescrição quanto a isso, ou seja, que os juramentos eles fossem feitos, os juramentos eles fossem cumpridos, não só, e aqui é onde estava o equívoco, aqueles que envolviam o nome de Deus, mas todo e qualquer voto, todo e qualquer juramento, eles deveriam ser cabalmente cumpridos, cabalmente seguidos. Aqui é onde residia a distorção dos rabinos, ou seja, eles tomavam somente aqueles juramentos que envolviam o nome de Deus, e baseado naquilo que nós tínhamos no 3º mandamento, que nós não poderíamos tomar o nome de Deus em vão, então somente estes juramentos deveriam ser cumpridos, deveriam ser levados a sério. E Cristo disse não, não apenas esse, mas qualquer um, quer você faça em relação a Deus, quer você faça em relação ao seu próximo. Então,
era a distorção, era o erro dos equívocos, o equívoco em relação a esse tema, em relação a esse assunto. E aí, em segundo lugar, e nós vimos isso na semana passada, a gente vê também aqui nesse texto as correções que Cristo faz deste ensinamento equivocado em relação aos juramentos. E aí você encontra o trecho que vai do versículo 34 até o versículo número 36. Por quê? Uma vez que os rabinos, uma vez que os escribas, os fariseus, eles haviam criado essa norma, haviam criado essa regra, ou seja, nós só deveríamos cumprir os juramentos que envolvessem o nome de Deus, eles começavam a criar fórmulas específicas para os seus juramentos. Jurava pelo céu, jurava pela terra, jurava por Jerusalém, jurava pelos seus próprios cabelos. Para quê? Para que eles não fossem responsabilizados da necessidade do cumprimento daquilo que eles empenharam, daquilo que eles juraram, daquilo que eles votaram. E foi por isso que Cristo disse que nós não deveríamos jurar, no caso deles, e nós também, por nada, quer seja no céu, quer seja na terra, quer seja em Jerusalém, quer seja em relação à nossa vida, porque na verdade tudo está relacionado a Deus. Então, quando você jura pelo céu, você está jurando por Deus, porque é o lugar onde Ele habita. Quando você jura pela terra, automaticamente você está envolvendo a Deus, porque é aqui onde Ele firma os seus pés. Quando você jura por Jerusalém, você está jurando pela cidade de Deus. Quando você jura pela sua própria vida, você está jurando por aquele que mantém e sustém a sua vida. Então, é nesse sentido que Cristo faz essa correção. Não é que os juramentos, os votos, eles fossem errados. Não, era errado você criar fórmulas específicas por coisas, por objetos, para que você não assumisse a responsabilidade de cumprir aquilo que você tinha falado, de cumprir aquilo que você tinha jurado. Então, é nesse sentido que Cristo ele corrige esses equívocos relacionados aos juramentos, relacionados aos votos. Então, foram os dois pontos que nós vimos, foram os dois pontos que nós trabalhamos na semana passada. Hoje, a gente vai fechar essa lição e vamos ver o que? Em terceiro lugar, lições que a gente pode aprender, lições que a gente pode extrair em cima de tudo isso que nós estamos considerando, tanto em relação aos juramentos, como também em relação aos votos. Então, o que a gente vai fazer hoje, de certa forma, é a parte prática disso que Cristo vem ensinando, ou seja, de nós sermos sinceros, de nós sermos transparentes, de nós sermos verdadeiros naquilo que nós assumimos, quer seja em relação a Deus, quer seja em relação ao nosso próximo. Então, quando a gente olha aqui para esse assunto, quando a gente olha aqui para essa passagem, pelo menos duas lições de ordem mais prática, pelo menos duas lições de ordem mais direta, a gente consegue tirar em relação a esse assunto. A primeira delas, meus irmãos, a primeira delas, minhas irmãs, que nós, como crentes, nós temos compromisso. Nós, como crentes, nós temos responsabilidade com a verdade. É a implicação direta. Quando você entende o que Cristo aqui colocou acerca desses erros dos escribas e dos fariseus, acerca da correção que ele fez em relação a esses erros, em relação a esses equívocos, a primeira coisa que você aprende é essa: o compromisso que eu, você, todos nós temos com a verdade. Vejam aí, Mateus capítulo 5, versículo 37. É o último trecho aí, último versículo aí desse trecho. Mateus capítulo 5, versículo 37. Olhem só o que Cristo diz aqui, ó. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, qual é a exortação que Cristo faz? Fechando o ensinamento que ele estava tratando em relação aos votos, em relação aos juramentos, que nós devemos ser verdadeiros, que nós devemos ser sinceros, que nós devemos ser transparentes naquilo que nós falamos, na maneira como nós nos expressamos. Então, a verdade, o princípio que Cristo ele quer nos mostrar é justamente este. Ao invés de a gente se esforçar, usando de juramentos fúteis, para nós termos as nossas palavras como palavras confiáveis, de credibilidade, o que é que a gente deve fazer? Assumir na nossa vida, assumir na nossa vivência aqui na terra, a postura de nós sermos sinceros, a postura de nós sermos transparentes, a postura de nós sermos verdadeiros, porque quando nós fazemos assim, e usamos a verdade como marca na nossa vida, e usamos a verdade como característica do nosso viver, não vai haver necessidade de tudo aquilo que nós falarmos, estarmos usando o recurso do juramento. Juro por Deus,
juro pela minha mãe, juro pela minha vida, não haverá essa necessidade. Por quê? Você vai ser uma pessoa de credibilidade, você vai ser uma pessoa em que a sua palavra é reconhecida como verdadeira, e aí você vai ser sincero naquilo que você fala, naquilo que você faz. Então, o que Cristo nos ensina e tentou ensinar às pessoas no seu tempo foi justamente isso. Usem da verdade, usem da transparência, usem da sinceridade, e na medida em que vocês tiverem isso como prática de vida, não vai haver a necessidade de, por tudo, qualquer razão, qualquer circunstância, vocês estarem usando o recurso do juramento. Não é necessário. Vejam aí o que Tiago fala, muito parecido com essas palavras aqui de Cristo, lá em Tiago capítulo 5, versículo 12. É interessante porque quando Cristo fala acerca da verdade como característica da nossa vida, ele mostra que a gente deve ser bem objetivo nessa verdade. É por isso que ele diz sim, sim, não, não, sem muito rodeio, sem muita justificativa, você ser objetivo. Isso é isso, aquilo é aquilo, e ponto, acabou-se. Então é assim que o cristão ele deve proceder. Abram aí, Tiago capítulo 5, versículo 12. Tiago capítulo 5, versículo 12. É bem interessante porque nesse texto aqui de Tiago, basicamente ele está fazendo eco do que Cristo ensinou lá em Mateus capítulo 5, fazendo eco. Você vai ver aqui que é muito parecida a linguagem, muito parecida mesmo. Olha só o que ele fala aqui, ó. Tiago capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, veja, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Não é bem parecido com o que Cristo falou? Não é bem parecido com o que Cristo disse? Então Tiago aqui está seguindo o mesmo princípio. Qual é o mesmo princípio? Sinceridade, transparência, verdade, objetividade. E aí você não vai ficar perdendo tempo jurando, a fim de que você venha a ser crido naquilo que você fala, naquilo que você diz. Não, um crente não pode agir assim, um cristão não pode agir assim. A palavra dele deve ser sim, sim, a palavra dele deve ser não, não, porque se essa regra for desobedecida, como Cristo disse, o que isso passa vem de quem? Vem do maligno. E lá em João, capítulo 8, versículo 44, Cristo disse que o diabo ele é o pai da mentira. Então, na medida em que nós não somos sinceros, na medida em que nós não somos verdadeiros, na medida em que nós não somos transparentes, na verdade nós estamos agindo assim como o diabo age. Por quê? Ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. E você já comprova isso logo nas primeiras páginas das Escrituras Sagradas. Quando você vai ver, por exemplo, a tentação, lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que o diabo ele distorce completamente aquilo que Deus havia dito ao primeiro casal. Então ele é muito ardiloso, ele é muito astuto, e ele usa fundamentalmente do recurso da mentira para enganar as pessoas e afastá-las do caminho do Senhor, Então é por isso que a gente deve ter esse cuidado, é por isso que a gente deve ter essa atenção de sermos transparentes, sinceros, verdadeiros. Para quê? Para que nós não usemos do recurso, para que nós não usemos do procedimento de Satanás. Conforme a Bíblia diz, ele não só é mentiroso, mas na verdade ele é o próprio pai da mentira. Então, a exortação bíblica que nós temos, então, a lição bíblica que nós aprendemos aqui é que em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento da nossa vida, nós devemos fazer o quê? Usar a verdade. Às vezes machuca, mas assim tem que ser. Às vezes você acaba não sendo bem quisto, assim também vai acontecer. Contudo, seja lá o que for que venha nos acontecer, a gente deve sempre primar pela verdade, transparência e sinceridade. Vejam aí o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 25. Aqui é interessante, é o contexto da igreja, e Paulo faz essa exortação porque ele sabe, como cristãos que nós somos, pessoas ainda imperfeitas, nós somos suscetíveis em alguns momentos, nós somos suscetíveis em alguns instantes de procedermos com coisas que não são verdadeiras, de procedermos com aquilo que é falso, de procedermos com aquilo que é mentiroso, e às vezes isso acontece dentro da nossa relação. Isso pode acontecer. Então é por causa disso que essa exortação ela vem ao nosso encontro para nos lembrar
para nos fazer entender, para fixar esse princípio no nosso coração. Que princípio? Verdade, sinceridade e transparência. Abram aí, Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios capítulo 4, versículo 25. Olha só o que Paulo aqui diz, olha só. Por isso, veja, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Veja, porque somos membros uns dos outros. É interessante, né? Porque quando você abandona aquilo que é ruim, automaticamente você tem que abraçar aquilo que é bom. Inclusive ontem a gente estava falando isso no estudo com os nossos homens. Você não fica neutro aqui na vida. Na vida cristã, ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Não existe esse negócio de ficar em cima do muro. Quando você deixa de fazer uma coisa, você deixa de fazer aquilo que é certo, você está fazendo aquilo que é errado. Às vezes a gente pensa que se omitir determinadas coisas, resolve o nosso problema. Não resolve. É por isso que Cristo disse, sim, sim, não, não. Não existe meio termo. Então, aqui, o que Paulo está ensinando? Na medida que você deixa a mentira, você deve fazer o quê? Você vai abraçar a verdade. Até porque as duas, elas não podem acontecer ou ocorrer simultaneamente. Se você deixa a mentira, é porque você está abraçando a verdade. Se você abraça a verdade, é porque você está se desvencilhando da mentira. E aqui ele coloca uma razão muito importante pela qual a gente deve agir dessa forma. E qual é a razão? Porque somos membros uns dos outros, dentro do contexto da igreja. E a igreja de Cristo é justamente isso. Cristo é o cabeça, nós somos membros. Então, na nossa relação enquanto irmãos em Cristo, na nossa relação enquanto cristãos, o que é que a gente deve ser? Sincero, transparente e verdadeiro com os nossos irmãos. A gente não pode, meus irmãos, a gente não pode, minhas irmãs, abrir mão dessa prerrogativa. É claro, e você vê isso um pouco mais, um pouco antes, lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, a gente deve falar a verdade com amor, mas a gente não pode abrir mão da verdade, porque às vezes as pessoas são sinceras, mas não usam de amor, e a Bíblia diz que a gente deve ser sincero e usar de amor, mas ainda que nós não usemos de amor, a verdade, ela jamais deve ser esquecida por nós. Então, a exortação de Paulo é justamente essa: deixa a mentira, fale cada um de vós a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Olha só o que o mesmo Paulo fala um pouco mais adiante, na carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Aqui é interessante porque a exortação da mentira, ou contra a mentira, melhor dizendo, ela está, veja, diretamente relacionada à nossa vida de santificação. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa extraordinária. Então, na medida em que você vive a verdade, que você abandona a mentira, você está avançando no processo de santificação, de consagração a Deus. Que coisa maravilhosa. Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 9. Veja o que Paulo aqui diz: não mintais uns aos outros. Por quê? Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então a gente já se desvencilhou do velho homem. Na verdade, no sentido de estar preso ao velho homem, a gente já se libertou. Contudo, a gente ainda está nesse processo de desvencilhamento da velha natureza. E uma das formas mediante as quais isso acontece é quando você é verdadeiro, sincero, transparente nas suas relações, aqui com os irmãos em Cristo e no sentido mais amplo com as demais pessoas. O crente, ele é um servo de Deus, o crente é um servo do Senhor e ele deve ser reconhecido pela sua verdade. Então, esta é a exortação bíblica. E é interessante porque na medida em que a gente age assim, na medida em que a gente é verdadeiro, a gente está agradando a Deus. Veja que coisa interessante. Na medida em que eu, você, todos nós somos sinceros, transparentes, verdadeiros, nós estaremos, veja como é isso importante, nós estaremos agradando a Deus. Vejam aí, Provérbios capítulo 12, versículo 22. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Provérbios capítulo 12, ou 12, versículo 22. É interessante porque aqui nesse trecho, o sábio ele faz esse contraste.
entre aquilo que agrada a Deus e entre aquilo que é abominável ao Senhor. E é um contraste muito claro, muito claro. Provérbios 12, versículo 22. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Os lábios mentirosos, veja, são abomináveis ao Senhor. Abomináveis. A mentira é algo abominável perante Deus. Mas não só isso, mas os que agem fielmente, veja, são o seu prazer, ou seja, o prazer de Deus, ou seja, o prazer do Senhor. Percebe a diferença? Percebe um contraste entre você agir de forma abominável aos olhos de Deus e entre você agir de maneira que você produza prazer, alegria, satisfação no Senhor? Então disso depende o quê? A nossa transparência, a nossa relação com a verdade, a nossa sinceridade. Então é por isso que a gente deve ter a verdade como algo caro, precioso, importante para nós que somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Aí você pode perguntar: mas pastor, às vezes é tão difícil isso. Às vezes a gente fala sobre essa questão da verdade, pegando, extraindo o ensinamento bíblico, é muito bom, afinal de contas é muito teórico, a gente vai pegando as informações na Bíblia e tudo mais, mas no dia a dia é tão difícil, às vezes dentro do contexto da nossa casa, no trabalho às vezes nem se fala, quando muitas vezes os seus superiores muitas vezes sugerem ou ordenam que vocês façam determinadas coisas que vai de encontro a esse princípio da verdade, e a gente sente esses desafios constantemente na nossa vida. É ou não é assim? Nós somos ou não somos desafiados? E parece que é uma coisa, meus irmãos, quanto mais a gente procura ser sincero, quanto mais a gente procura ser verdadeiro, surgem as oportunidades, surgem as circunstâncias para você fazer o contrário. Mas é uma coisa extremamente testificável. Quanto mais você assume o compromisso, preza pela verdade, mais você vai ser provado a evidenciar a verdade na sua vida. E aí você fala: o que é que eu faço diante disso? Como é que eu ajo dessa forma, diante desse desafio? A gente tem que orar mesmo, pedindo a Deus para que Ele possa estar movendo o nosso coração, a fim de que nós sejamos sinceros e verdadeiros e transparentes em tudo aquilo que a gente fala, em tudo aquilo que a gente faz. No mesmo livro de Provérbios, abram aí por favor, Provérbios capítulo 30, versículos 7 até o versículo 8. Aqui na verdade é esse motivo de oração que a gente deve ter: Senhor, me auxilia, Senhor, me dá forças, Senhor, me motiva cada vez mais para que eu seja sincero, verdadeiro, transparente. É uma oração que a gente deve fazer sempre a Deus, sempre a Deus. Provérbios 30, versículos 7 e também o versículo número 8. Provérbios 30, versículos 7 e também o versículo número 8. São dois pedidos que o autor sagrado vai fazer aqui, mas aí eu vou destacar apenas um. No caso aqui são as palavras de Agur. Ele diz o seguinte: duas coisas te peço, não mais negue, antes que eu morra. A primeira delas: afasta de mim a falsidade e a mentira. A segunda: não me deis nem pobreza nem riqueza, dar-me o pão que me for necessário. Destacando só a primeira coisa que ele pedia. O que era que ele pedia? Afaste de mim a falsidade e a mentira. Essa é a oração também, meus irmãos. Esse é o pedido também, minhas irmãs, que a gente deve estar sempre fazendo, todos os dias, diante desse mundo no qual nós vivemos, dessas relações tão tumultuadas que muitas vezes a gente se depara. Afinal de contas, como o próprio Cristo falou, o mundo ele jaz no maligno. Então é prática normal, é prática rotineira do mundo a questão da mentira, sejam aquelas menores, sejam aquelas maiores. E aí quando você chega com a verdade, aí você já causa aquele impacto, aí você já causa aquela perplexidade, e aí você já assume esse caráter diferenciado em relação ao mundo. Mas é assim, afinal de contas, nós somos da verdade, ok? Então, em primeiro lugar, a primeira lição que a gente extrai de tudo aquilo que Cristo fala em relação aos juramentos, em relação aos votos, é esse princípio aqui. Que princípio? Que os crentes, que os salvos, eles têm responsabilidade, eles têm compromisso com o quê? Com a verdade. Em segundo lugar, meus irmãos, uma vez que você entende que como crentes nós temos esse compromisso com a verdade, qual a segunda aplicação que a gente extrai de tudo isso que a gente está aqui estudando? Veja, preste atenção, que há momentos solenes em que os juramentos
eles são necessários e eles são propícios. Há determinados momentos em que fazer juramento, fazer voto, tanto é necessário como também é propício. Sim, sim, porque o que Cristo condenou não foi o fato de você jurar, não foi o fato de você votar, não. O que Cristo condenou é você fazer uso desse recurso aleatoriamente, banalizar por tudo, céu, terra, mar e assim sucessivamente. O problema está aqui, porque às vezes a gente tem esse problema, né? Às vezes a gente é muito binário na nossa vida, ou é isso ou é aquilo, e às vezes não. Então, o que acontece? Os escribas e fariseus, eles distorceram completamente o recurso do juramento, o recurso do voto, mas isso não significa dizer que jurar seja pecado, que votar seja pecado, porque os juramentos, os votos, de certa forma, eles estão ligados à nossa vida em vários momentos, em várias ocasiões. Por exemplo, os juramentos, os votos, eles faziam parte do culto público. Os juramentos, os votos, eles faziam parte do culto público no Antigo Testamento. Vejam aí, Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. É por isso que lá em Eclesiastes, o sábio Salomão, ele fez aquela admoestação da gente pensar antes de falar, da gente guardar o pé quando entrar na casa do Senhor. Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Justamente por causa disso, porque no culto público as pessoas podiam fazer uso de votos, fazer uso de juramentos. Não foi necessariamente no culto público, mas, por exemplo, quando você vai ver a conduta de Ana, ela estava no templo, e ali ela faz aquele voto ao Senhor. Ela faz aquele voto em relação ao seu filho. Se ela tivesse o privilégio de ser mãe, daria o filho, devolveria o filho ao Senhor, tudinho. Então, isso acontece. Você vai ver em vários momentos o recurso do voto, do juramento sendo utilizado. Olha só o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. Olha só, diz o seguinte a lei: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, veja no final, e pelo seu nome jurarás. Então, se eu devo temer a Deus, se eu devo servir a Deus, se eu devo me achegar a Deus, também é lícito eu chegar perante Deus para fazer algum juramento a Ele, algum voto. Então isso faz parte e fazia parte do culto público lá no Antigo Testamento. Aí você diz: e hoje, pastor? E hoje? O princípio continua o mesmo. O princípio continua o mesmo. Meus irmãos, o batismo, ele é uma expressão de voto e juramento. O batismo, quando você chega aqui perante Deus, quando você chega aqui perante a igreja de Deus e assume todas aquelas responsabilidades e assume todos aqueles compromissos de ser fiel à igreja, de usar todos os seus dons, todos os seus talentos, de ser submisso às autoridades da igreja, de fazer todo o possível para haver o desenvolvimento da igreja. Isso é um voto que você fez no seu batismo, é um juramento que você fez no seu batismo. Mas cá entre nós, veja como muitas vezes a gente é mentiroso e como a gente quebra os nossos juramentos. A primeira coisa que a gente perde é o amor pela igreja. Por qualquer coisinha a gente quer sair dela. E o seu juramento? E o seu voto? E os seus compromissos que você assumiu perante Deus e perante a igreja? Por isso o batismo não só é jogar alguém na cabeça não, nem ficar chorando não. Batismo é uma coisa séria. Tem gente que emocionaliza demais o batismo. Não, o batismo tem que ser feito de maneira consciente. A pessoa tem que estar a par, até porque ela faz aquela preparação com os catecúmenos, ela tem todo aquele embasamento teológico da doutrina da igreja, da liturgia da igreja e de tudo que caracteriza a igreja, quando é feito, né? Porque às vezes isso não acontece e fica até difícil você cobrar as pessoas depois. Mas quando isso é feito e ela chega aqui de maneira consciente e jura, vota que vai realmente cumprir aquilo ali, se ela não fizer, ela está em débito com Deus. É por isso, meus irmãos, que todo batismo que a gente participa, a gente só se batiza uma vez, né? Pelo menos deveria ser assim. Então, o que é que a gente deve fazer? Apesar de não sermos nós, as pessoas batizadas,
A gente tem que aproveitar esse momento do sacramento. Para quê? Para avaliar. E os votos que eu fiz quando do meu batismo? Será que hoje eu estou evidenciando na minha vida? Será que hoje eu estou vivendo em minha vida? Você está vendo outra pessoa ser batizada. Então traga aquela responsabilidade para você e avalie se você está realmente vivenciando aquilo ali. Então, voto, juramento faz parte do culto público. Questão de batismo. Mas não só questão de batismo. Quando você apresenta uma criança, é outra coisa séria. Porque às vezes é complicado, né? Às vezes a gente não batiza a criança, então a gente quer apresentar a criança de todo jeito, mas às vezes nós como pais não pensamos na seriedade que é esse momento. Você está declarando perante Deus, perante a igreja, que vai cuidar, que vai criar, que vai educar aquela criança, orar com ela, junto dela, por ela, vai ensiná-la a palavra, vai ser referência para ela. Vocês já pensaram, às vezes até demora, né, nessas cerimônias, alguém até já fez essa observação, mas eu faço isso propositadamente para que você possa pensar, não são palavras soltas aqui não, entendeu? Não são palavras soltas aqui não. Então, cada juramento, cada item que a pessoa se compromete, é algo que ela vai ter que prestar conta diante de Deus. E no caso aqui específico, enquanto pai, enquanto mãe. Então, no culto público você não faz isso? São votos, são juramentos. Você não pode fugir dessa realidade. Mais ainda, casamento. Casamento não é um culto público em si, né? Casamento é uma solenidade, é uma cerimônia. Mas é uma solenidade, uma cerimônia, na qual também você faz votos, na qual também você faz juramento. Quer como esposo, quer como esposa, e você faz como? Perante Deus e perante as pessoas ali reunidas, junto às suas testemunhas. Então também é outro momento sério. Quando você está ali jurando de amar seu esposo, de amar sua esposa, na riqueza, na pobreza, na saúde, na enfermidade, até que a morte os separe. Aí já entra a questão do divórcio que a gente falou. Então, meu amigo, aguente. Casamento não é para se acabar não, é para continuar, porque você votou, você jurou, você assumiu o compromisso. Ah, mas é porque não sei o que. Não. O que é que Cristo disse? Seja a tua palavra o quê? E o que mais? O que disso passa vem de quem? Pronto, então pense antes de fazer. Pense antes. Medite, reflita, porque do contrário, você vai ser cobrado por Deus, você vai ser cobrado pelo Senhor. Então, também é um juramento, também é um voto. Não só isso. Uma consagração ministerial, quando nós somos empossados ou consagrados como ministro do Evangelho, também nós temos as nossas responsabilidades que a gente assume, de ser fiel a Deus, de ser cuidadoso com o rebanho que Ele nos dá, de poder viver realmente a vida que Deus quer, para que nós sejamos exemplos. E se nós não cumprirmos com aquilo ali, principalmente, e aqui eu digo principalmente, porque eu sempre digo isso, pastor é dobrada a responsabilidade, porque a Bíblia diz o quê? Que a quem muito é cobrado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Esse é quem tem a responsabilidade mesmo. Então depois não venha com certas conversinhas, depois não venha querer desmerecer determinadas coisas, depois não venha querer fazer as coisas convenientes, não, porque você vai ser cobrado duplamente, triplamente, quadruplamente, em virtude da posição que você exerce. Então, todos nós, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a juramentos, estamos sujeitos a votos. Se eu dissesse que era errado jurar, se eu dissesse que era errado votar, eu estaria confirmando que tudo isso aqui é errado. O batismo, uma consagração de criança, um casamento, a consagração ministerial, não. Agora veja, não é todo dia que você jura pelo casamento. Na verdade, você deve jurar uma vez na vida, né? Não é todo dia que você jura por uma apresentação do seu filho. Também é uma vez na vida. Você não apresenta 2, 3 vezes a mesma criança ao Senhor. Não é todo dia que você se batiza. Tem que ser apenas uma vez na sua vida. Então são momentos especiais, solenes, ímpares. E por isso você tem que ter uma consciência redobrada quando você fizer isso. Porque não é só fazer perante as pessoas não, mas é você assumir o compromisso perante Deus, que não é qualquer coisa, já é muito sério, e também com a igreja. De sorte que quando você faz isso, você se torna passível de qualquer um chegar perante você e dizer: você jurou e não está cumprindo, você prometeu e não está fazendo, porque eu estava ali na plateia, você jurou perante mim, então você tem uma obrigação também comigo. Ó como é sério, meus irmãos, ó como é sério. E a gente está brincando com isso, por isso Eclesiastes 5, guarda teu pé quando entrar na casa do Senhor, sejam poucas as tuas palavras. Eu não estou aqui desestimulando a gente de fazer essas coisas não, jamais.
Eu estou só chamando a atenção para esse fato. Considere em virtude da seriedade que esses momentos eles devem representar e de fato representam em relação às nossas vidas. Ok? Então veja, juramentos fazem parte do culto público, mostrei aqui alguns exemplos. Não só isso, sob juramento, Cristo declarou ser filho de Deus. Sob juramento, Cristo, ele declarou ser filho de Deus. Cristo não precisava jurar. Ele é o filho de Deus, a própria verdade encarnada. Mas perante as autoridades religiosas, quando foi inquirido a fazer isso, ele fez. Mesmo que essa postura terminou lhe trazendo a condenação, na verdade foi a comprovação, entre aspas, da sua condenação. Abram aí, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Eu digo isso porque existem alguns grupos ditos cristãos que não usam o recurso do juramento e votos. E depois vocês procuram, que eu não vou falar o nome deles aqui. E aí vocês vão ver quais são. Então, eles não aceitam jurar, não aceitam votar. Diz que isso é do maligno. Não é isso, entendeu? Porque Cristo fez. É a questão de você fazer de maneira banalizada, aleatória. Mateus 26, versículo 63 e também o versículo número 64. Eu vou pegar do 62, só para você entender a quem Cristo falou. Mateus 26, 62, 63 e 64. Veja, 62. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: veja, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Ele fez Cristo jurar perante Deus. Eu conjuro pelo Deus vivo. Olha só a reação de Cristo. Se ele não aprovasse juramento, se ele não aprovasse voto, ele permaneceria calado. Mas olha só o que nós temos aí, versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E aí o sumo sacerdote disse: não precisa mais nada, ele já auto se condenou aqui. E aí a gente sabe a sequência da história. Então veja que num momento crucial, num momento importante, sendo exortado a jurar pelo sumo sacerdote, Cristo ele confirmou e disse: eu sou o Filho do Homem. Não falou literalmente, mas através da sua resposta, tanto é que o próprio sumo sacerdote disse: não precisamos mais de prova, ele mesmo já confessou. Então veja que existem ocasiões em que jurar não é errado. Existem ocasiões em que jurar é necessário para que a gente possa dar credibilidade àquilo que a gente está falando, não porque seja uma coisa corriqueira, mas em momentos específicos da nossa vida. E isso aconteceu, melhor dizendo, com o apóstolo Paulo. Abram, por favor, aí, 2 Coríntios 1, 23. 2 Coríntios 1, 23. A nossa palavra deve ser verdadeira, se ensina ou não. Mas há momentos especiais, que se faz necessário a gente fazer um juramento para que a nossa palavra seja creditada como verdadeira. Isso não deve ser corriqueiro, aleatório. Isso deve ser algo especial. É o que vai acontecer aqui com Paulo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Paulo havia proposto, e primeiramente na igreja de Corinto, antes dele fazer uma viagem. Ele queria ir lá, porque alguns de Corinto estavam duvidando da autoridade apostólica dele. E aí Paulo disse: toda ausência é audaciosa. Pois eu vou lá ver o que é que estão falando acerca de mim. Porque quando você está por trás, todo mundo fala tudo que quer de você. Agora fale na frente dela. Então era o que acontecia com o apóstolo Paulo. Passou ali 1 ano e meio, abriu mão do seu salário, teve que trabalhar, fazer tendas para se sustentar, pelo amor dos irmãos. Mas foi uma das igrejas mais trabalhosas, carne de pescoço, como a gente diz na linguagem popular, entendeu? Deu trabalho, acharam pouco. Havia um grupo lá, um grupeco, sempre tem isso, né? Dizer: não, Paulo nem é apóstolo não. E aí começou a disseminar. Paulo tomou conhecimento. Paulo disse: eu vou lá, a primeira coisa que eu vou fazer é lá confrontar essas pessoas. Mas aí ele não quis ir de imediato,
Foi a sua intenção inicial, mas ele acabou não querendo ir de imediato. Vou escrever a carta, dizendo que eu vou, até porque eles não se arrependeram até agora. Então, para ver se eles criam a consciência do que fizeram errado comigo, para quando eu chegar lá, não precisar nem confrontar. E ele mostra que, ele jura, mostrando que teve a vontade de ir inicialmente lá, não foi por causa disso. Ele deu tempo ainda para os irmãos se consertar do erro e se desculparem em relação àquilo que haviam feito com Paulo. Olha só o que ele diz aí, ó. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Olha só. Eu, porém, por minha vida, ele está jurando pela vida dele, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Estou dando um tempo, mas vontade eu tenho de ir aí falar com vocês. Mas quem sabe, se durante esse tempo que eu estou poupando vocês, de fazer essa confrontação cara a cara, como eu gosto de dizer, olho no olho, entendeu? Então eu estou esperando o momento certo para chegar lá, para ver se vocês se convertem, para ver se vocês se corrigem. E ele diz aqui: eu tomo a minha vida por testemunha, a minha vontade era ir inicialmente, eu não fui para poupar vocês. Então Paulo aqui jurou pela sua vida, Paulo aqui jurou a Deus. É claro que você vai ver que ele não faz isso em todas as cartas. Aqui a gravidade era grande, porque ele estava sendo ridicularizado, as pessoas estavam desmerecendo o ministério apostólico dele, porque sempre tem esses, né, que procuram desmerecer aquilo que você faz, principalmente quando você é fiel. Não falta não essas pessoas não. Via de regra, quando é o contrário, quando são pessoas que não merecem confiança, elas são tidas como herói. E às vezes não, quando as pessoas são sérias, aí é que as pessoas procuram ridicularizá-las ainda mais. Então, foi o que aconteceu aqui com Paulo. E ele disse: a minha vontade era ter ido logo, não fui para poupar vocês. E eu juro perante Deus que a minha vontade realmente era fazer essa confrontação, mas estou dando tempo para ver se vocês se arrependem dos seus pecados. Então, ele aqui jurou, e jurar não é errado, nesse caso aqui específico, para dar credibilidade àquilo que Paulo havia falado, o propósito do seu coração. Mas não só isso, juramentos, eles fazem parte da nossa vida em relação a Deus. Juramentos, votos, eles fazem parte da nossa vida em relação a Deus. Abram aí, por favor, Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Não sei se vai dar tempo da gente ver tudo, mas eu vou adiantar. Gênesis 28. Gênesis 28. Gênesis 28. Aqui a gente tem o exemplo de Jacó. De Jacó. Eu vou pegar dois exemplos de Jacó, porque aqui eu já adianto mais, para a gente acelerar um pouquinho. Gênesis 28, exatamente. Versículos 20 a 22. Jacó estava fugindo da sua família pelo fato de ele ter mentido para seu irmão. Na verdade, mentiu para seu pai também, né? Junto com a sua mãe. E aí ele estava fugindo, ia para a terra de seu tio Labão. Mas antes disso, ele fez um voto ao Senhor. Antes disso, ele prestou um juramento a Deus. E depois ele cumpriu. Porque Deus foi fiel com ele. Deus foi fiel com ele. Olha só aí, ó. Gênesis 28, versículos 20 até o versículo 22. Ele vai ter a visão, né, da escada, levanta a coluna de Betel. Aí ele diz, ó, versículo 20: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. E Deus cumpriu. Ele foi e voltou. Deus não deixou faltar nada. Passou 14 anos trabalhando, foi ludibriado pelo seu tio Labão. Na verdade, ele recebeu o que fez com o pai, né? É aquele negócio: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Existe aquela questão da lei da semeadura e da colheita, e você colhe aonde você plantou, não é fora não. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz e fala, porque depois as palavras, não é que Deus vai me julgar não, porque a gente não passa mais por julgamento não, mas muitas vezes Deus ele vai nos disciplinar e vai agir para poder trabalhar o nosso caráter. Então foi o que aconteceu com Jacó. Ele foi e voltou em paz, e depois ele cumpre o voto. É interessante que ele sai sem nada, e quando volta
volta com família, volta com posse, mas acima de tudo, volta tendo fé em Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e agora seria o Deus de Jacó. Então ele cumpriu a sua palavra, ele cumpriu o seu voto. Abram aí, Gênesis 31. Gênesis 31. Aqui você vê um juramento feito num acordo humano, mais uma vez envolvendo Jacó, porque ele sai da casa de Labão, Labão segue em seu encalço, e aí eles estabelecem um acordo de paz. Eles estabelecem um acordo de paz. Não se reencontraram novamente. Labão poupou a vida de Jacó, evitou um conflito familiar, e eles estabeleceram ali um voto, um juramento. Olha só, Gênesis 31, versículo 53. Gênesis 31, versículo 53. 51, 52, melhor dizendo. 51, 52. Vou até ajeitar aqui. Gênesis 31, 51, 52. Eu troquei aqui só o versículo. Beleza. Olha só o que diz aqui, ó. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantamos entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão, e o Deus de Naor, e o Deus dos pais deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E eles estabeleceram ali uma pacificação, um acordo, através de juramento. Então você pode fazer isso, um acordo com uma pessoa. E é interessante que ficou aqui só os montões, né? Os montões, para poder ser testemunha. Não havia cartório, escritura pública nem nada, então ficava a palavra de um para outro. Como é, Marisa? Isso. Exatamente. Então, quando eles olhassem para aquele montão, o que é que eles vão se lembrar? A gente fez um acordo. Nem você vem para cá, nem eu vou para lá. E assim foi o resto da vida. Eles se separaram, entendeu? Houve paz, não houve mais conflito. Então veja, foi através de um juramento, foi através de um voto. Então jurar não é pecado, jurar não é pecado. E aí você vê, meus irmãos, várias coisas que a gente precisa fazer juramento. Por exemplo, processos judiciais. Às vezes você vai se vir como testemunha. Aí pode ser uma causa trabalhista, pode ser uma causa criminal, uma causa civil, não é, João? E aí o que acontece? Se você é testemunha, você vai jurar falar o quê? A verdade. Até porque se você mentir, como sendo testemunha, é passivo, né, de ser vai preso em flagrante, né? Pronto. Então, você não vai ter que jurar ali perante o juiz? Você não vai ter que assumir a responsabilidade de falar somente a verdade? Então, processos judiciais exigem o uso de juramento para atestar a veracidade dos testemunhos. E aí a gente sabe, né, que Deus ele aborrece a testemunha falsa. Mas não só isso, investiduras para determinados cargos públicos. A gente vê, né, quando você assume, né, a chefia do executivo, seja como presidente, como governador, como prefeito, você faz os juramentos solenes. Quando você assume alguma titularidade no poder legislativo, também você tem os seus juramentos. No poder judiciário, segue o mesmo princípio. Quando você muitas vezes passa para um concurso de um cargo público, eu acho que em todos, você também faz o juramento. Quando você se forma, cola grau superior, você também faz o juramento. Então, quando você olha, meus irmãos, o juramento está em todo canto. A grande questão é porque a gente banalizou o juramento, entendeu? A gente faz simplesmente para marcar ponto, a gente faz simplesmente por fazer. Mas não, gente, isso é sério. É a nossa palavra que está empenhada. É a nossa palavra que está empenhada. Ok? Então, eu queria fechar, que a gente já estourou também um tempo. Eu sabia que não ia dar tempo a gente ver isso semana passada, essa última parte que era mais comprida. Então, quais foram as duas lições, quais foram as duas aplicações que a gente aprendeu em relação ao ensinamento que Cristo faz sobre o juramento, sobre os votos? Primeiro deles, que a gente deve ter compromisso com a verdade, somente a verdade. Segundo deles, há determinados momentos especiais, solenes, em que os votos e os juramentos, eles são necessários e eles são propícios. Não são em todos os momentos,
mas em momentos especiais. Então, eu queria fechar aqui, concluindo a nossa palavra, dizendo o seguinte: é através da verdade que nós, como crentes, desempenhamos a nossa função de sal da terra e de luz do mundo. E verdade em tudo, naquilo que a gente fala, verdade em tudo, naquilo que a gente assume fazer, que é onde entra a questão do voto e do juramento. Existia um puritano no passado chamado Thomas Brooks. Ele viveu entre 1608 e 1680. Ele disse o seguinte, eu achei interessante essa frase dele, fechando aqui a nossa aula na manhã de hoje. Ele diz o seguinte, abro aspas: nós conhecemos os metais pelo som que produzem. Nós conhecemos os metais pelo som que eles produzem. Você, quando é uma pessoa envolvida na área da metalúrgica, Ricardo está ali, sabe disso, você sabe, né? A batida de um alumínio, a batida de um ferro, quando você tem experiência, você sabe o que é um, o que é outro, você consegue discernir. Ele disse, nós conhecemos os metais pelo som que produzem, e os homens por aquilo que falam. Nós conhecemos os homens por aquilo que eles falam. Então, quando você é alguém da verdade, que fala a verdade, você não vai ter dúvida. Se alguém levantar alguma coisa em relação àquela pessoa, você já fica tranquilo, alguma coisa está errada aí. Eu conheço fulano, eu sei que ele não é assim. Eu conheço Petrano, eu sei que ele não é assim. A visão que eu tenho dele, pelo menos das experiências, é que ele é uma pessoa genuína. Se está acontecendo isso, alguma coisa errada está. Ou foi uma falha dele, pode acontecer, porque nós somos sujeitos a falhas, ou alguém não está falando toda a verdade. Então, nós devemos ser reconhecidos dessa forma, meus irmãos, pessoas da verdade. Se assumimos um compromisso, cumpramos um compromisso. Se falamos a verdade, que seja realmente a verdade. Para quê? Para que dessa forma a gente possa ser reconhecido como sal da terra e como luz do mundo. Porque não tem como você fugir esse fato, não. Não tem como você fugir essa realidade, não. Quando você é verdadeiro, é transparente, é sincero, vai ser algo claro, vai ser algo distinto em relação ao mundo. Porque o mundo nosso, meus irmãos, é um mundo mentiroso. Tudo é ilusão, tudo é mentira, tudo é conversa, entendeu? E aí quando você é autêntico, quando você é sincero, quando você é verdadeiro, as pessoas vão ver, as pessoas vão notar. Talvez elas não vão gostar, talvez isso aconteça, mas você vai ser reconhecido como uma pessoa da verdade, simplesmente da verdade, que vive para a glória de Deus, que é o Deus da verdade. Ok, meus irmãos? Ok? Então que Deus, Ele nos abençoe, que Deus, Ele aplique a sua palavra no nosso coração, e que Deus, Ele haja profundamente em nossas vidas, para que tudo aquilo que a gente fale seja verdade, para tudo aquilo que a gente faça seja sincero, e tudo aquilo que a gente assuma, a gente cumpra, para a honra e para a glória do santo nome de Deus, do santo nome do Senhor. Amém.